As preliminares de contestação também são conhecidas como as defesas processuais ou as questões prévias. São alegações que devem serem feitas antes do exame do mérito do pedido, visando questionar a regularidade do processo ou a capacidade do juiz decidir a causa. Essas defesas elas são apresentadas no início da contestação e, se colhidas pelo juiz, podem levar à extinção do processo ou à rejeição do pedido, sem que o mérito seja analisado. Elas estão previstas no artigo 334 do Código de Processo Civil. As circunstâncias para suscitar sustentar preliminares. Bom, as preliminares elas devem ser suscitadas no prazo de resposta do réu, ou seja, no momento da apresentação da contestação. Mas isso deve acontecer antes do julgamento de mérito. Se não for alegado nessa fase, o réu perde a oportunidade de levantar essas questões posteriormente, sendo que essas defesas são pertinentes quando há vícios que impeçam o regular processamento, o regular andamento do processo ou a adequação da demanda. Um exemplo disso de acordo com o artigo 337 do CPC, existem alguns exemplos, pelo menos 8 aí nós temos. O primeiro deles é a incompetência do juízo. A alegação de que o juiz que está processando o caso não tem competência para julgar aquela causa. Um exemplo muito simples sobre isso vamos supor um caso de execução fiscal, que deveria ser julgado por um juiz de vara especializada, vara da Fazenda Pública, mas foi distribuído para uma vara civil comum. Há aqui uma incompetência. O segundo ponto é a inépcia da petição inicial. Ou seja, quando a petição inicial não atende aos requisitos legais que a gente viu, segundo o artigo 319, 320, como a falta de causa de pedir ou pedido. Por exemplo, o autor não descreve os fatos adequadamente, que fundamentam o seu pedido de indenização, dificultando assim a compreensão do pedido. Se torna inepta. O terceiro caso é de litispendência. Bom, o que é? Quando há uma outra ação em curso com o mesmo pedido em partes, que pode levar à duplicidade do julgamento. Pode dar conflito nas decisões. O réu é processado por 2 juízes diferentes pela mesma dívida. Isso não pode acontecer. Já a quarta ideia é da coisa julgada. A alegação de que a demanda já foi decidida anteriormente por uma sentença transitada e julgada, ou seja, uma sentença que não cabe mais recurso. Bom, um exemplo, uma demanda sobre um contrato de prestação de serviço. Essa demanda ela já foi decidida e encerrada, e o autor tenta reabrir a discussão sobre o mesmo contrato. Ou seja, não faz sentido, porque já foi coisa julgada. E a quinta situação é a falta de legitimidade das partes. Ou seja, quando uma das partes não possui legitimidade para figurar no processo. Não tem nada a ver com o processo, é alheio ao processo. Por exemplo, o autor da ação é uma pessoa que não tem nada a ver com o interesse jurídico na questão. Como, por exemplo, uma pessoa que não é herdeira e tenta reivindicar um bem que não faz parte, não lhe pertence. Se ela não é herdeira, não faz sentido ela reivindicar aquilo. E uma sexta hipótese é a falta de interesse processual. Ou seja, quando a parte ela não demonstra a necessidade da intervenção judicial para que, de fato, aquele conflito seja solucionado. Um exemplo disso é um pedido de tutela provisória para um fato que já ocorreu e não há mais essa urgência. Ou seja, não tem mais necessidade de uma tutela de urgência. Então não faz sentido. E a sétima situação é a situação de prescrição e decadência. Ou seja, a alegação de que o direito do autor
está prescrito, ou decadente. Ou seja, o prazo para exercício do direito já expirou, não tem mais o direito. Um exemplo disso é a ação de cobrança de uma dívida cuja prescrição já ocorreu há mais de 5 anos. Ou seja, que seria o prazo legal para que pudesse ser realizada a cobrança. Só que neste caso já prescreveu. E a última situação aqui, a última hipótese, trata-se da continência e a conexão. Ou seja, nada mais é do que a alegação de que o processo deveria ser reunido com outro processo que já tem conexão com aquele outro anteriormente. Ou continência, visando que as decisões visando, na verdade, aqui nesse caso, evitar que tenhamos decisões conflitantes. Ou seja, se temos 2 processos que tratam da mesma demanda e serão julgados por 2 juízes distintos, pode ocorrer 2 decisões diferentes. E aqui nós teremos um conflito de decisões. Então, para que possamos evitar isso. Um exemplo sobre isso é uma ação de despejo e uma ação de indenização por danos ao imóvel. A esse mesmo imóvel, o qual é objeto de despejo. Ambos estão relacionados ao mesmo contrato de locação. O artigo 337 ele estabelece as preliminares de contestação, especificando as defesas processuais que podem ser alegadas antes do mérito. Essas preliminares são fundamentais para garantir que o processo chegue de acordo com as normas legais e, assim, possa evitar decisões injustas ou inadequadas por conta de vícios processuais.